Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do C-Talks. Hoje estamos aqui em um formato um pouco diferente. Temos dois convidados, né? Dois convidados especiais. Como vocês sabem, a gente grava o nosso podcast, né? Aqui no estúdio da Amplifica Digital. É um estúdio incrível, lindo, né? Convido vocês a conhecerem. Então, como não podia ser diferente, nosso convidado de hoje é o Eric Klein. Pronunciei certo, Eric? Klein, tá certo. Klein, tá certo. Então tá certo. E, olha só que coincidência, o Marco Cardoso, né? Marco Cardoso, que é advisor, conselheiro, CEO, e nas horas vagas é o meu marido. Também. Tudo bem, marido? Quando sobra 1 hora por dia. Então temos dois convidados aqui muito especiais, né? Que é o Eric Klein, que é CEO da Amplifica, né? Onde a gente está gravando esse podcast. E o Marco Cardoso, que é o meu co-apresentador, que eu estou colocando ele ali de castigo do outro lado hoje. Hoje a dinâmica é diferente. Dinâmica diferente. Sejam bem-vindos, Eric, se apresente. Legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no C-Talks. Eu sou Eric Klein, sou fundador da Amplifica Digital, uma agência de marketing especializada em empresas B2B. A gente, além da agência Amplifica Digital, a gente também tem um estúdio de podcast, que é esse que nós estamos falando aqui. E é um prazer participar do C-Talks junto com a Maria e com o Marcos. Joia, obrigado, né? Sempre obrigado por nos receber aqui, né, na verdade. Marido, se apresente. Marido, função marido, é isso? Bom, vários anos de tecnologia, como a gente tem feito o podcast, trazendo vários executivos da área de TI, né? Trouxemos também o CEO da Soft Expert, né? Então a minha vivência é na área de tecnologia. Comecei lá atrás como analista, até chegar a gestor, e hoje fazendo um pouco do que você falou, né? Um pouco de aconselhamento para as empresas, um pouco de mentoria para gerentes mais jovens de tecnologia e vivendo um dia de cada vez. E na época, só abrindo um parênteses, eu sou da área de tecnologia, formado em tecnologia, e nessa época não tinha tantos mentores. Hoje tem mentores para nos ajudar, para ajudar você, que é um profissional da área de tecnologia. Muito importante, né? É isso aí. Aproveitando, onde você nasceu, Eric? Nasci em São Paulo, na zona sul de São Paulo, no bairro da periferia de São Paulo. Sou filho de uma mãe que é cobradora de ônibus. Meu pai, eu não fui criado com o meu pai, então foi uma infância bem difícil. Ao longo dessa criação, eu comecei a estudar, eu sempre estudei escola pública e tal, e a primeira experiência que eu tive com relação a pensar em estudar na faculdade foi quando eu fui para estudar num colégio em Pinheiros. E ali, quando eu cheguei em Pinheiros, como eu morava na periferia, ninguém falava de estudar ou fazer faculdade, de procurar algo melhor. E aí, quando minha mãe me colocou para estudar em Pinheiros, numa escola pública também, que é um colégio bem conhecido, que chama Fernão Dias Pais. Lá, a primeira pergunta que me fizeram foi: qual faculdade que você vai fazer? E foi ali que eu comecei a pensar qual faculdade que eu iria fazer. E não tinha um caminho definido. Meu irmão já trabalhava com tecnologia, sempre via ele trabalhando com tecnologia, mas eu nunca pensei que eu fosse ingressar no mercado de tecnologia. E até por influência do meu irmão, eu comecei a trabalhar com tecnologia. Trabalhei muitos anos com tecnologia e recentemente a gente vem empreendendo no marketing, mas eu posso falar mais para frente. O irmão do Eric é o Rodrigo Klein, que ele vai falar sobre o Rodrigo daqui a pouco. É isso aí. E você, Marco, onde você nasceu? Bom, eu nasci em São Paulo, na capital, paulistano, com muito orgulho. Nasci na região ali do Hospital Santa Cruz, né? Então um lugar bastante bacana. Morei ali muito próximo do aeroporto de Congonhas, quando criança. Depois mudei para aqui do lado, na Chácara Santo Antônio. Então meu pai me empurrava de carrinho, ele sempre conta a história. Oi, pai. Contava essa história que me soltava de carrinho nas ladeiras, né? Então eu estou vivo hoje só porque Deus quer. E depois morei na Zona Sul, estudei em colégio de estado também. Estudei do pré até o colegial, no Dom Duarte, Leopoldo e Silva, ali no Socorro. Um abraço para a turma lá. Eu ainda tenho vários amigos. A gente tem um grupo chamado Terceiro CC, onde tem todo mundo da sala de aula, né, da época. Um abraço aos professores também que estão no mesmo grupo. Então é muito bacana ter isso. Então a minha história é toda em São Paulo, né? Toda ali no bairro de Socorro,
assim, o conhecimento da Zona Sul é grande. Legal. Como é que foi? A TI te escolheu ou você escolheu a TI? Na verdade, eu escolhi TI, mas isso é interessante a tua pergunta, porque assim, eu estava falando, né? Eu estou como advisor aí de uma grande construtora e eles vão ter um dia que vão as crianças para conhecer a empresa, né? Eles levam os filhos lá, logo depois do dia das crianças. E meu pai sempre me levou no trabalho, na empresa Berlimed, que depois virou Schering, depois virou Bayer Schering. Olha. Então a história de farma é muito longa, vem lá de trás. Então tá explicado. A minha vivência de farma, né? Então eu levava, meu pai ficava trabalhando ali, ainda máquina de calcular, aquelas que ficava girando, então eu ficava ali brincando. Mas quando eu cresci um pouco mais, ele me levou para conhecer o que era o CPD, né? E então eu tive primeiro contato com o IBM 4341, gigantesco, era sala enorme, com aqueles computadores gigantescos, né? E o pessoal lá da área, né, imprimiu naqueles papéis, agora nem lembro como é que era, mas papéis gigantes lá, vários desenhos para mim feitos com caracteres de computador. Então, carro, né, inclusive uma foto de Jesus Cristo com caracteres, né? Aquilo me chamou a atenção, eu falei assim, se dá para fazer isso, né? Deve dar para fazer muita coisa. E aquilo ficou impregnado, né? Ficou impregnado comigo. E aí, depois, ao longo do tempo, apareceu a oportunidade, né, de correr atrás dos estudos e correr atrás das posições para encontrar isso. Aí depois eu conto um pouquinho como é que eu entrei na área mesmo, né? Aproveitando, falando de estudos, qual que é a sua formação, Eric? Eu sou formado em tecnologia em redes de computadores. Fiz um MBA em gestão. Mas você não fez novel, não, né? Não, fiz Windows NT. NT. Moderno, novinho. NT. Aí depois eu fiz uma pós-graduação na FIAP, de Gestão e Governança em Tecnologia da Informação. E o último curso que eu fiz pela FIA foi Big Data e Data Science. Então sempre estou mergulhado na área de tecnologia, estudo ainda tecnologia. É interessante, né? Porque agora pensando na Amplifica, né? É marketing digital, toda a sua formação é tecnologia, né? Então, e minha formação é tecnologia, minha carreira foi construída em cima de tecnologia, mas eu sempre trabalhei no segmento publicitário, sempre trabalhei em grandes empresas do segmento publicitário. E como a área de TI você tem que flutuar em várias áreas, eu acabei aprendendo todo o processo de como funciona uma agência de publicidade. E aí foi então que eu comecei a entender sobre tecnologia, comecei a trabalhar no segmento publicitário e comecei a construir a minha carreira. E até um pouco antes de eu ser mandado embora em 2017, que eu fui demitido também, já passei por isso, sei como que é ser demitido. Em 2017, eu trabalhava nessa empresa e eu nunca tinha pensado em empreender. Então eu acabei empreendendo não era da área do marketing, eu abri uma empresa de tecnologia, mas por necessidade. Saí desse trabalho e fui abrir uma empresa. E aí, quando eu fui abrir uma empresa, percebi que a minha formação técnica não iria me ajudar muito na construção dessa empresa. E eu aprendi que eu tinha que desenvolver habilidade de vendas. Foi aí que eu comecei a aprender a estudar sobre vendas para poder gerar receita para a empresa para sobreviver mesmo. A minha primeira necessidade quando eu abri a empresa foi pagar as contas. Entendi. Olha os boletos chegando. O maior motivador do empreendedor, os boletos. E você, marido? Resuma a sua formação. É difícil, né? Responder isso para a esposa, né? Na pressão, né? Bom, eu, na verdade, comecei fazendo tecnologia em processamento de dados. Não era tão assim, famosa a área de TI, então tinha esse nome todo. Era um curso ainda técnico, completamente técnico. E fiz diversos cursos técnicos, né? Na época nós não tínhamos muitas alternativas, eram livros que você tinha que estudar em inglês para poder trabalhar na área. E aí depois, né, já com crescimento, ocupando cadeiras de gestão, aí falei assim, eu preciso começar a diversificar, então aí fiz MBA pela FGV, em direção estratégica de empresas. E eu falo, viu, Eric, que assim, eu fui muito feliz na minha escolha por tecnologia, porque exatamente pelo que você falou. O fato de ter que transitar em todas as áreas deu uma visão, assim, se não aprofundada de todos os processos, mas assim, de alguns aprofundado,
Né? E eu falo assim, até substituir a gente. Assim, como eu trabalhei em empresa eventualmente pequena também, o que acontecia? Quando o gestor de departamento pessoal, que chamava na época, saía, quem é que calculava a folha? Esse aqui. Né? Porque sabia como fazia por causa do sistema. Né? Então, o fato de ter desenvolvido código no passado ajudou muito a entender o que é uma organização inteira. Né? Desde quantos a pagar, quantos a receber, faturamento, né? Fiscal, estoque, planejamento de produção e na indústria farmacêutica. Então, conheci todos esses processos. Isso deu uma boa visão das organizações como um todo. Né? Fiz outras formações, fiz curso do MIT de gestão de produtos e serviços. Depois fiz gestão de empresas em dificuldade, em turnaround, na FGV também. Que mais? É tanta coisa, porque eu não paro de estudar. Eu falo assim, faz parte da minha carreira, faz parte de estudar. E assim, uma coisa da área de TI que a gente aprende desde quando inicia na carreira é que todo problema tem uma solução, mas para resolver o problema você precisa estudar. Exatamente, uma coisa está amarrada com a outra. Nada que existe vai exigir tanto da gente que a gente precisa estudar para poder resolver os problemas das empresas. Exato. E aí é isso, né? Eu cheguei num momento agora de carreira de tomar algumas decisões. E aí falei assim, acho que o conhecimento geral ali dos negócios permite trabalhar como conselheiro. Então também fui fazer o curso de conselheiro de empresas para poder fazer Não isso. É só ser conselheiro, né? Tem que fazer um curso para aprender também como ser um conselheiro. Exato. Porque os posicionamentos são diferentes, né? Né? Legal. Não é você... Né, a gente, como executivo, muitas vezes põe a mão na massa, a gente discute. Sim. Não, agora você tem um trabalho de convencimento, de olhar as coisas com outros olhos, né, para poder fazer com que a empresa possa avançar, né, e as suas opiniões terem valia perto de outras pessoas. Né? Então, normalmente o conselho é um conjunto de pessoas que tentam chegar a um acordo e levar alguma coisa boa para dentro da organização. Né? Legal. Eu trabalhei... com TI, acho que foram 17 anos. Tenho 41, foram 17 anos trabalhando com tecnologia. E ao longo dessa construção de carreira, a gente aprende que a TI ela tem que estar muito perto do negócio, né? Isso inclusive é um dos... Né, trabalhando como CIO Advisor, ou CIO as a Service, CIO On Demand, o pessoal tem várias nomenclaturas. Eu falo que a área de tecnologia ela é criativa. Ela é criativa, né? Mas o mais importante, né, que eu falo isso, né? Muitas empresas estabelecem atendimento, por exemplo, dentro da organização, por sistemas. E eu falo que esse não é o melhor modelo. O melhor modelo é você fazer o atendimento por área. Você tem um conceito hoje que chama Business Partners, ou seja, eu tenho que ter um companheiro de negócio. Então, se eu tenho um sistema de CRM, né? Falando aí um pouco aí mais ligado com marketing, né? Você fala assim, a pessoa atende, tem que conhecer aquele sistema, mas mais do que isso, quais são os outros sistemas que o marketing utiliza, além do CRM? Né? Então, a pessoa, o atendente da área de negócio, o analista de negócios, o business partner, tem que entender de todo o processo que acontece dentro da área do marketing. E assim por diante. Né? Legal. E como começou a Amplifica Digital? Então, a Amplifica Digital ela começou quando eu fui demitido em 2017. Eu sempre tive um sonho de empreender. Tinha escrito o que a empresa iria fazer. Na época era uma empresa de tecnologia. Estava tudo desenhadinho no papel e tal. E quando eu cheguei para trabalhar um dia, eu recebi a notícia que eu ia ser mandado embora. E ali me deram uma oportunidade de eu ainda ficar 3 meses como consultor, ajudando aquela empresa. E aí, em outubro de 2017, exatamente em outubro, eu abri o CNPJ, e o nome da empresa na época era Ampersand, era uma empresa voltada para a área de tecnologia. E aí, na abertura dessa empresa, eu comecei a oferecer serviços de cibersegurança, de firewall, para as empresas. Só que eu tinha uma necessidade financeira também mais imediata, e passado aí 4, 5 meses, 6 meses, eu não tinha fechado nenhum projeto relevante. Foi então que eu, conversando com a minha rede de contatos, é muito importante também ter a rede de contatos, né? Mas não só ativar o contato quando tem um problema, mas conversar com esses contatos muito antes para estabelecer esse relacionamento. Eu acho que o podcast também ele tem essa característica, né, de ajudar a gente a ter esse relacionamento mais ativo. E aí eu conversando inclusive com uma das sócias da empresa que eu trabalhei, foi uma grande agência de publicidade. A última função, quando eu saí de lá, eu era diretor de tecnologia, era responsável por 4 unidades de negócios, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Mato Grosso, e era responsável pelo ambiente do data center interno, pelo ambiente de cloud,
participei de toda essa orquestração desse projeto. E aí, quando eu saí dessa empresa, fui abrir a empresa de tecnologia, a empresa não começou a ter resultado, aí a ex-sócia dessa empresa, eu conversando com ela, ela falou, olha, Eric, tem um projeto de um site, eu preciso fazer um portal de notícias, e tem esse projeto, você consegue tocar? E eu, como na área de tecnologia, se for um projeto, a gente toca, né? A gente dá um jeito de criar e entregar, inclusive. Criar e entregar e contratar as pessoas ainda para poder executar o projeto, que é uma coisa natural do nosso dia a dia. Aí apareceu esse primeiro projeto de site, a gente desenvolveu, o projeto foi um sucesso. Aí essa mesma pessoa falou, agora vocês fazem campanhas também em Google? Aí, empreendedor, a primeira coisa que a gente aprende, a gente não pode falar não. Eu falei, sim, a gente faz. E aí, imediatamente, eu comecei a estudar sobre aquele tema, e aí precifiquei ali para ela, e a gente começou a ter o primeiro contrato mensal atendendo esse cliente. E aí foi assim que a Amplifica Digital, ela nasceu. Aí eu deixei a tecnologia de lado, de focar em vender soluções de segurança, e foquei no marketing, porque era o que estava me trazendo receita e faturamento mais rápido. E era um mercado, e ainda é um mercado, né, em constante transformação, e a maioria das empresas, elas precisam, todas as empresas precisam de marketing digital. Sim. Então, o que a Amplifica faz hoje? Nós somos uma agência de marketing especializada em empresas B2B. A nossa base de clientes hoje, 80% são empresas de tecnologia. A gente, além de empresas de tecnologia, atende também o segmento da saúde, a indústria farmacêutica, a indústria logística, a biotecnologia, a indústria química. E a gente entrega soluções de marketing, ou seja, nós somos o ponto de apoio das equipes de marketing para poder criar ações estratégicas para poder aumentar a relevância dessas empresas na internet. E uma coisa que a gente sempre fala é, nós ajudamos as empresas a se diferenciarem dos seus concorrentes com estratégias digitais inovadoras. E aí a gente trabalha com 3 pilares fundamentais, que é Marketing Growth, o pilar de tecnologia e dados e o pilar de web. Então, tecnologia e dados, já aproveitando um pouco da minha experiência com tecnologia, a gente não foge de tecnologia, então a gente acredita que esses 3 pilares são essenciais hoje para uma empresa ela se estabelecer no mercado e ser mais competitiva. Muito bom, muito legal. Acho que vale uma pergunta aqui. Você tem vários clientes da área de tecnologia também, né? Isso, vários clientes da área de tecnologia. Inclusive, você estava no evento da SkyOne, né? Isso, tive a semana passada, né? Com a Arruda. Arruda, um abraço. Um abraço. Bruno O episódio do Arruda vai sair em breve no Amplifica Cast também. Eu tenho um podcast também, chama Amplifica Cast, que vocês podem seguir e procurar nas redes sociais. A gente atende várias empresas de tecnologia, são empresas estabelecidas no mercado. A gente atende, por exemplo, a SkyOne é um dos nossos clientes. E atendemos outros clientes também, empresas de BPM, empresas de cibersegurança. Então, a gente atende empresas de tecnologia de diferentes mercados. Ah, que legal. Agora a pergunta é para os dois, né? Agora vou começar com o Marco agora. Você vê, assim, quando você compara hoje, né, as áreas de tecnologia como um todo, qual a maior dificuldade que você teve lá atrás, né, que você se recorda, e quando você olha hoje para trás, né, você fala assim, caramba, não sabia que ia ficar tão fácil. Na verdade, assim, eu comecei bem antes, bem antes do Eric, né? Então, eu estava falando, a grande dificuldade era, primeiro, você não tinha muitos cursos disponíveis. Não tinha internet. Né? Eu estou falando antes dos anos 90, né, gente? É complicado, né? É complicado que já passa a idade, passa rapidinho. Né? Então, a grande dificuldade era encontrar informação. Né? Era uma carreira nova que estava surgindo, tanto que ela não surgiu como uma carreira universitária no começo, era um curso de tecnólogo. Então, você aprendia, mas era muito difícil entrar nas áreas de tecnologia também. Porque eram assim, as pessoas se formavam ali perto da IBM, né? Exatamente porque a IBM era um dos grandes players de mercado, né? Trabalhava com computadores de grande porte, então você não tinha muita informação. Então, até contando um pouco da experiência profissional, como é que foi a chegada na tecnologia, né? Eu comecei trabalhando em banco, trabalhei 1 ano em banco, como caixa. Eu falo que eu sempre dei sorte na vida. Né? Já ganhava bem, como moleque lá, ganhava bem, porque trabalhar no caixa, você tinha um valor adicional para trabalhar como caixa.
né? Depois, querendo seguir meu pai, Eric, fui trabalhar na indústria farmacêutica, mas numa época que a gente mandava carta com o seu currículo para poder ser chamado, né? Então, ou seja, esquece tecnologia, né? E entrei na área de marketing e vendas. Aí comecei a trabalhar com estatísticas e dados. Olha, que legal. Então, meu primeiro contato com o computador mesmo ali, de pôr a mão na massa, foi quando chegou um PC para cada andar de uma empresa. Olha, eu estou falando de uma empresa multinacional, que é a Squibb, né? Que tinha um computador por andar. Nossa. E nós tivemos cursos lá dentro, na época de Lotus, DBase, etc. Nossa, mas ninguém queria chegar naquele negócio, né? E eu vi aquilo como uma grande oportunidade, né? Nós entrevistamos um amigo, foi o Fernando Rostock, um abraço, Fernando, né? E ele falou, fique atento às oportunidades que apareçam, né? E eu falei assim, esse negócio está aqui sozinho. Eu quero mexer com esse negócio. Então, comecei a fuçar. Aí fui na Livraria Cultura, que pena que ela não existe mais, né? Nossa, ali na Paulista, no Conjunto Paulista. Você tinha lá várias unidades separadas ali dentro e tinha uma só para tecnologia. Então, tirava o dinheirinho do bolso, comprava os livros e ia para a mesa de trabalho. E eu lembro muita vez de uma passagem muito importante na minha carreira, né? Eu falo que as coisas não eram tão fáceis, inclusive em termos de gestão. Um dos diretores me chamou, eu comecei a aparecer lá dentro, porque tudo que eu fazia era mais rápido do que pedir no CPD. E um dos diretores da época me chamou e falou assim, olha, nós precisamos fazer uma reestruturação da equipe de visitação médica, né, e de visitação aos pontos de venda. Você pode me ajudar? Eu falei assim, claro, eu posso. Falou assim, tem aqui, tem os dados do IBGE, me entregou um papel ali, o que tinha, tem os dados de não sei aonde, dados não sei aonde, a gente está com tantos profissionais assim, precisamos reduzir, agora eu não lembro os números, mas sei lá, de 20% a 30%. Queria que você fizesse, né, um mapeamento de onde a gente deve ter as pessoas, tal. Falei, tá bom. Aí ele me fala assim, em quanto tempo você me entrega esse trabalho? E eu falei assim, acho que 15 dias. Aí ele falou para mim assim, esticou o dedo imagina hoje em dia isso, esticou o dedo no meu nariz assim quase, falou assim, ô moleque, eu tô dando tempo para que você possa escolher o tempo e me entregar no prazo. Né? E eu, moleque do outro lado, moleque mesmo, né? Assim, eu te entrego em uma semana. Varei algumas noites fazendo aquele trabalho, né? E com 20 anos acabei virando coordenador em face dessa petulância, né? Eu falo para Maria, às vezes a gente precisa ser petulante e arriscar algumas coisas, né? Então, assim, foi o meu primeiro contato ali com tecnologia e era tudo muito difícil, era tudo muito complicado. A gente tinha que se virar. Então, assim, era estudar até de noite, né? E na época fazendo faculdade, trabalhando, tudo misturado ali ao mesmo tempo. Tem até um ponto do que você está fazendo Você começou a comentar aí da sua experiência com tecnologia, eu comecei a me lembrar de que em algum momento eu estava trabalhando eu estava, na verdade, prestando serviços de suporte para algumas agências. Só que era um trabalho freelancer, né? Eles me chamavam, eu tinha um chamado, eles me chamavam e eu ia lá resolver aqueles problemas de chamados. E aí o que acontecia? Eu não estava conseguindo chegar na faculdade, porque às vezes a empresa me acionava 8 horas da noite porque tinha caído o servidor, naquela época não tinha ambiente em cloud, as empresas tinham um orçamento limitado. Aí eu tinha que fazer o atendimento nesse local. Foi aí então que eu decidi também, por exemplo, em algum momento da minha carreira, eu falei assim, não vou mais prestar serviço para outras empresas, preciso de uma coisa mais fixa. Aí eu aceitei um downgrade, que foi nessa agência que eu fiquei a última, aceitei um downgrade de carreira, entrei como estagiário para conseguir estudar, mas eu enxerguei ali uma oportunidade. E aí entrei naquela empresa como estagiário e saí de lá como diretor de tecnologia. Tá vendo? Foram 12 anos. É sobre isso, é procurar as oportunidades e não trabalhar, né? E se dedicar. Marcos, uma coisa também que eu reparo, não sei se você é assim, como que era o seu perfil profissional, por exemplo, de assumir responsabilidades, você falou de varar à noite. A gente na área de tecnologia está acostumado com isso, né? Eu falo assim, a minha carreira foi inteira assim. Né? Hoje é muito difícil, eu até entendo, né? A gente fala de diversidade agora, né? Das gerações,
Tem um amigo, o Ricardo Dal Bosco, que fala, né, agora é a primeira vez que nós vamos ter 5 gerações trabalhando juntos no mesmo ambiente de trabalho. Uma hiperconvergência. E é difícil, né? Porque né, eu estou mais próximo, quase... A hiperconvergência da tecnologia tem gerações agora. Eu quase sou um baby boomer, mas não sou da geração X. Né? Sou da geração X. Então, a minha geração, ela foi acostumada a se dedicar muito ao trabalho. Né? E uma outra coisa, a maioria também foi preparada para trabalhar em algum lugar e não ser empreendedor. Não se falava em empreendedorismo. Ou você já tinha um pai que tinha uma padaria, ou tinha algum negócio, etc. Mas não, a gente foi preparado realmente como força de trabalho para algumas organizações. Né? Então, o que a gente pensava eu vou entrar na empresa e, seguindo muito do que meu pai, falou assim, vou seguir a carreira ali até chegar a uma determinada posição. E foi isso que eu fui fazer, né? E aí, para ter uma ideia, né, desse tipo de passagem, né? Eu trabalhei na indústria farmacêutica no Baldatti, fiquei lá 15 anos, né? E nesses 15 anos eu tive muitas noitadas lá, muitas noitadas, muito trabalho de noite. Porque tinha que desenvolver código, queria entregar rápido, né? E, de novo, foi um super aprendizado. Virada, né, de coisas, você tem que fazer fora do horário. Exato. E eu lembro de uma passagem, assim, engraçada. Na frente do Baldatti, o Baldatti ficava na rua Pedro de Toledo, ainda está lá, a indústria ainda está lá, mas o administrativo também ficava. O administrativo de um lado da rua e a indústria do outro lado. E eu sou muito grato a essa empresa, porque eu aprendi muito lá dentro, aprendi muito. Né? Eles me ajudaram muito também, muitos cursos foram pagos por eles na época, inclusive o curso de formação de redes, que era caríssimo na época. Então, meu agradecimento para eles. E na frente, né, bem na frente, assim, um pouco mais para o lado, tinha uma padaria e em cima um bar de snooker. Né? E nessas, assim, eu falo que eu sou de uma época romântica, eu tinha a chave do portão para entrar e a chave da porta da empresa para entrar. Então, às vezes eu chegava primeiro, eu tinha que sair do carro, abrir o portão, entrar... E o que aconteceu? Não foi uma noite, foi mais de uma noite. Né? Espero que eu não seja multado, né, pelo que eu vou falar, mas o que acontecia? O pessoal ia para a noitada lá no bar, né, no snooker, e eu ficava trabalhando. E várias vezes saí meia-noite, 1h, 2h da manhã. E quando eu saía, tinha carro parado na frente do portão, mesmo dizendo que não podia estacionar, coisas de brasileiro. Então, aí o que eu fazia? Vou continuar trabalhando. Eu saía de carro por cima da calçada, entendeu? Eu sou obrigado a confessar uma coisa errada, mas era o jeito de voltar para casa. Você acha, Eric, que eu tenho que acreditar nessa história, que ele não estava estava trabalhando e não no snooker? Não, olha, pode acreditar assim, Caxias, não bebe cerveja, não fuma, é muito Caxias. Tô preocupado com a entrega, com os projetos. Eu tinha que entregar, né? E era o começo, eu queria ser gestor, né? Dentro do... Assim, né, eu comecei como coordenador muito cedo, mas acabei virando gestor mesmo antes do ano 2000. Né? Foi em 99, eu me lembro bem da passagem, quando a empresa foi crescendo e eu fui crescendo junto com a empresa. Né? E eu falo o seguinte, nada como ser de novo petulante. Eu pelo menos brincava, eu vou falar que brincava, né? Mas eu tenho os documentos até hoje, que eu fazia planejamento estratégico de TI. Desde 89. Aí quando eu mostro para as pessoas como era feito, eu falava assim, não, eu vou comprar 2 impressoras, eu vou comprar tanto de papel, tudo isso estava ali listado, né? Então, assim, faça que vai dar resultado. E uma coisa, a minha mãe, como eu disse no começo, a minha mãe é cobradora de ônibus. Então, minha mãe saía para trabalhar 3h da manhã. Nossa. E entrava das 4 às 4 da tarde. Minha mãe sempre falou uma coisa para mim, falou assim, Eric, aonde você estiver trabalhando, se dedique. Faça o seu melhor, trabalhe, se dedique, porque você vai conseguir atingir um resultado que eu não consegui atingir na carreira. Minha mãe não atingiu na carreira. Então ela sempre me ensinou, falou, chegue cedo, se dedique. E eu sempre fui também essa pessoa dentro das empresas de resolver problemas. Se tivesse que virar à noite, uma vez me deram uma missão de abrir um escritório em Mato Grosso em 15 dias. E eu tive que ficar no Mato Grosso, contratar link de internet, montar servidor, montar data center, tudo em 15 dias. Então foi assim, eu sempre fui movido a desafio e eu falo que até hoje, por exemplo, na Amplifica Digital, tudo que a gente se compromete a entregar para o cliente, a gente entrega. Não importa se a gente combinou um prazo, combinamos uma entrega, combinamos uma data, a gente vai
entregar, porque um dos nossos pilares é o comprometimento com as entregas dos nossos clientes. E isso faz, desculpa, isso faz toda a diferença, né? Porque me lembrou de outra passagem numa outra farmacêutica no norte do Paraná, na Exal. Mandar um alô para a Érica, que ela vai lembrar disso. Era aniversário dela. Era aniversário dela. E nós estávamos implementando toda uma parte de logística lá. E era tipo 1h da manhã, meia-noite, sei lá, alguma coisa parecida com isso. E a gente testando com carrinho, né? A gente estava usando um carrinho mesmo desses de supermercado, testando, pegar os produtos ali, fechar a nota, imprimir nota, isso de madrugada. Obrigado, Érica. Né? Bons projetos, boas lembranças. Aproveitando esse tema aí que vocês mesmos falaram, Érica, você como empreendedor, você percebe uma diferença entre a sua geração como profissional e a geração atual que está chegando, né? Porque você deve ter ali Sim, pessoas trabalhando com você novas. Ali, mais jovem. Você percebe ali uma diferença? Como que você lida? A gente percebe essa diferença. Obviamente que tem profissionais que se diferenciam um do outro. A gente tem no nosso time pessoas que são de 38, 40 anos, 35 anos, mas tem pessoas do nosso time que tem, por exemplo, 20 anos. O que a gente olha sempre, né, nessas características das diferenças de gerações é o quanto aquela pessoa está comprometida, ainda que o trabalho dela seja no horário corporativo, das 9 às 18. Então, se a pessoa das 9 às 18, a gente percebe que a pessoa produz, que a pessoa entrega, ela é preocupada com a qualidade do trabalho, a gente entende que, independente do perfil que ela tenha, se é uma geração mais jovem ou mais velha, a gente entende que faz sentido ela ficar com a gente na empresa. Então, a gente sempre avalia muito mais os soft skills do que o hard skills. Porque a parte técnica, a parte do marketing, curso, especialização, hoje em dia o que mais tem é curso. A pessoa consegue se especializar. Mas essas habilidades, por exemplo, de comprometimento, de se preocupar com a entrega, com a qualidade, né, de ser uma pessoa ensinável, que eu acho que uma das características de um bom profissional hoje é ele ter essa predisposição a aprender. Porque a gente aprende, por exemplo, estou aqui hoje, estou aprendendo com vocês. Então, a gente, quando começa a trabalhar, a gente tem que se colocar também com essa visão de aprendiz. Eu não sei todas as respostas, eu posso estudar sobre esse tema, mas eu posso pesquisar informações, eu posso aprender com outros profissionais. Então, a diferença, o que eu avalio hoje, assim, em termos de diferença de perfil de um para outro, é com relação a soft skills. Tem pessoas que são da geração mais jovem, que a gente já contratou, e não eram comprometidas. Teve um caso, por exemplo, que a gente tinha uma reunião com um cliente, trabalhando home office, e a pessoa não apareceu na reunião com o cliente. Era de uma geração mais nova. Então, assim, a gente se distraiu, não participou da reunião, foi fazer uma outra coisa no horário de trabalho e não participou daquela reunião. Então, a gente não avalia, por exemplo, se é da geração A, B ou C. É o quanto aquela pessoa está envolvida com o trabalho. Eu acho que até um grande segredo para quem vai entrar no mercado de trabalho, ou quem está entrando no mercado de trabalho, é se dedicar, é ser comprometido, é ser curioso, é aprender com as pessoas que estão dentro da empresa, porque eu acredito que essa é a fórmula do sucesso hoje em dia. Que a habilidade técnica a gente aprende. A inteligência artificial está aí também para nos ajudar, então... Com certeza. E você, Marco, pensando que você já liderou diferentes gerações, né? De certa forma, você começou a ser líder muito cedo, né? Qual que é a diferença, né, dos liderados lá de trás, de agora? Assim, não dá para rotular, né? As gerações foram rotuladas, como eu comentei, né? Agora há pouco, as 5 gerações tem um rótulo, mas também não dá para você dizer que todos são iguais, né? Então, existe baby boomers não bons para trabalhar, assim como tem jovens não muito bons para trabalhar, porque o que falta, eu concordo com o Eric, eu acho que essa questão do comprometimento ela é essencial, né? Não importa, tem sempre um dia, um projeto que você tem que se dedicar mais que do vai que aquelas exigir horas, mais, que aquelas 8 horas. E se ainda você for empreendedor, né? E eu não sou empreendedor ainda, falo que eu sou muito pouco, depois a gente pode até discutir isso, né? Mas assim, a dedicação é muito maior ainda, né? Porque você sabe que aí não é só você tem um conjunto de pessoas que dependem de você ali também, né? Então, eu acho assim, liderar primeiro é uma situação muito difícil. É muito complicado. Porque você precisa entender
cada uma das pessoas, independentemente da geração, né? A questão é como que você faz para fazer e ter o melhor rendimento de cada pessoa. Eu falo que é como um time de futebol, né? Não adianta você pôr um goleiro de centroavante que não vai dar certo. E só vendo um parênteses que você está falando, eu falo que hoje é muito mais difícil para mim liderar com os recursos da empresa do que quando eu liderava com recursos de uma empresa de terceiro. Quando eu era funcionário, é muito mais difícil, porque a gente, ao mesmo tempo que você está vendo que a pessoa não está produzindo e você está vendo os números, então você precisa olhar, será que eu tenho tempo, né, de dar uma oportunidade para essa pessoa melhorar? Porque às vezes a empresa pequena, diferente de uma empresa muito grande, ela tem necessidades imediatas. Então, às vezes você não tem o tempo de ficar ali 5, 6 meses, 1 ano cozinhando aquele profissional para ele desempenhar. Então olhar hoje, por exemplo, quando eu preciso tomar decisões difíceis, eu estou olhando, eu falo que é muito mais difícil eu gerenciar pessoas, liderar pessoas com o nosso orçamento do que quando eu liderava com o orçamento de terceiro. Não tenho a menor dúvida. Você está olhando o dinheiro escorrer pela janela, né? Você vai vendo o dinheiro ir embora, né? Se você não tem uma pessoa que te ajuda ali, né? E o negócio é seu, você fala assim, por que eu estou realmente investindo na pessoa? É claro que, de novo, você precisa entender, às vezes as pessoas passam por momentos não bons, né? Mas você tem que, de alguma forma, equilibrar todos esses pratinhos e não deixar cair. Mas eu acho que liderar talvez seja a coisa mais difícil que a gente tenha para fazer hoje em dia, né? Porque as coisas mudam cada vez mais rápido. Então, se as pessoas não estudam e não se adaptam a essas mudanças, aí fica difícil de você manter as pessoas. Então, comprometimento. A pessoa tem que ter a qualidade para aceitar mudanças. E um pouco do que você falou, acho que é bastante relevante. Tem momentos que eu sou professor com 58 anos. E tem momentos que eu sou aprendiz. Né? Porque é isso, não dá mais para você captar todas as informações que existem no mercado e você estudar tudo. Você vai estudando, como eu falei, eu fiz minha vida de estudo, continuo estudando, mas não dá para você ser o senhor ou senhora que sabe tudo. Sim, tem um outro paralelo também que eu quero fazer, que não é só o problema com a geração mais nova. Eu já participei de projetos com pessoas que inclusive eram mais velhas do que eu, que eram, por exemplo, não queriam inovar na área, por exemplo. Hoje a gente está falando muito da inteligência artificial. É um grande aliado, principalmente no marketing. Então, há uma resistência também, a depender do profissional, ele tem uma resistência a mudar, a se adaptar, porque hoje a gente precisa, os orçamentos das empresas, por exemplo, com relação ao marketing, são mais enxutos, a gente precisa entregar mais resultado com menos investimento, e a gente precisa melhorar a eficiência do nosso processo. E não tem como a gente melhorar a eficiência só com conhecimento técnico, mas a gente precisa usar a tecnologia. E o que eu vejo também é que alguns profissionais, inclusive na área do marketing, eles não estão tão predispostos a lidar com a inteligência artificial para ser mais eficiente. Mas eu não acho que é só no marketing, não, viu? Ah, é? Não é, não? Não. Eu falo do meu, tô falando. Porque, às vezes, você vê, inclusive, na área de tecnologia, né? Eu falo assim, algumas pessoas são xiitas, eu falo, né? Então, você trabalhou com aquilo, então só aquilo serve. E você não abre espaço para testar outras coisas. Sim. Né? E, de novo, cada ferramenta ou cada situação se adequa a um determinado momento, né? Eu falo, tem muitas empresas que compram SAP, falando assim, não, o SAP é maravilhoso, e realmente é uma ferramenta muito poderosa. Só que se adequa a todos os casos. Eu falo que tem muito gestor, inclusive, Eric, que se esconde através disso. Fala assim, bom, se eu comprar o SAP e implementar o SAP, se der errado, eu estou com o melhor. É mais ou menos assim, eu comprei a Ferrari. Só que será que você precisaria de uma Ferrari? Será que é o momento certo para a Ferrari? Naquele contexto, né? De novo, a gente consegue andar com uma Ferrari na marginal num dia de semana? Então, o SAP pode não ser o melhor ferramenta para uma determinada situação. Né? Então, assim, eu vejo muita dificuldade e carência das pessoas se arriscarem, de falarem de tecnologias novas, né? E de usarem. Né? Eu recentemente fiz um projeto com toda a equipe de uma farmacêutica, onde a gente implementou uma ferramenta de BI chamada Domo. Ela é pouco conhecida no Brasil, mas é uma baita de uma ferramenta.
Serve para todos os casos? Eu conheço. Né? Não sei, mas o fato é assim, né, a empresa acabou ganhando, né, nós ganhamos lá 2 prêmios em face desse projeto. E esses prêmios foram analisados por outras pessoas. Porque eu acho que foi naquele momento foi a ferramenta certa para o momento certo da companhia. Mas que não existe só ela, existem outras. Existem outras várias. Mas existe uma dificuldade, inclusive, do próprio gestor de tecnologia. Então, fica um desafio para todo mundo aqui, né? Que é gestor de tecnologia. Eu falo isso para os meus mentorados. Né? Não vão só na onda, né? Coisa. Então, e até porque as coisas são tão mutáveis, né? Todo mundo falou do ChatGPT, né? Será que o ChatGPT é o melhor IA para aquilo que você precisa? É o mais conhecido, né? talvez. Né? O mais conhecido, né? Foi o que lançou lá gratuito, tal, não sei o quê. Mas você tem o Gemini, a NVIDIA, né? Como uma notícia, vai vir aí, e ela é o fabricante do chip, gente, vai ser muito forte. Eu estava comentando com a Maria no elevador isso quando eu estava subindo. Falei assim, a NVIDIA entrou no mercado agora. Então, assim, ela já é quase uma das empresas, não sei se ela virou a primeira empresa de mais valor no mercado, mas, sim, todo mundo quase depende dela, do chip dela. E ela, mais do que ninguém, conhece o que o chip é capaz de produzir. Então, imagino que ela deva vir muito forte. E, de novo, para cada caso, um caso. Legal. Eric, deixa eu te perguntar, como que é ser empresário no Brasil? Empresário, acho que quando eu comecei a empreender, eu não sabia de todas as dificuldades que eu iria enfrentar. A minha formação era técnica. O Marcos já fez cursos de administração de empresa, já fez cursos mais voltados para a área da gestão de empresa. Eu nunca fui um gestor de empresa e nunca aprendi a como gerir uma empresa. E se eu fosse calcular, quando eu fui abrir a empresa, todas as problemáticas que envolve ter uma empresa, eu acredito que eu teria ponderado mais antes de abrir o próprio negócio, porque é extremamente desafiador. Hoje, quando a gente fala, né, de empresas e vendendo serviços de marketing, a gente tem um mercado muito competitivo e as empresas estão com um orçamento mais limitado com relação à orquestração do marketing. Então, a gente tem esse desafio de manter a empresa, de manter as pessoas, de manter os clientes. E hoje em dia, a gente, até com essa questão das pessoas estarem acostumadas, não gosto desse aplicativo, eu cancelo minha assinatura aqui e migro para o outro. As pessoas também têm tratado o serviço dessa forma. Se o fornecedor comete qualquer tipo de erro, às vezes não é um erro, se fosse um erro grave, né, a gente tem que classificar ali os erros. Eles cancelam, por exemplo, o cliente cancela aquele contrato. Então, eu falo que as dificuldades que a gente tem para empreender, hoje eu acredito que tem a problemática dos impostos, tem a problemática do Brasil ser um país difícil, né, para se empreender, mas tem toda uma dinâmica de ter um trabalho de aquisição de mais clientes e, sobretudo, de manter esses clientes na base. Isso envolve, né, um acompanhamento diário. Um dos grandes diferenciais, pelo menos que os clientes avaliam a gente, é com relação ao atendimento próximo. Então, a gente, por exemplo, não vai entrar num projeto que a gente vai prejudicar a qualidade daquele projeto por não ter a equipe para poder atender. Então, a gente se preocupa sempre, sabe, estou crescendo de um lado aqui com mais clientes, mas eu preciso também ter um atendimento próximo, um contato próximo com aquele cliente para poder dar vazão naquele projeto. Então, esse é um outro ponto também que a gente entende que é um grande desafio, sempre orquestrar as entregas com as pessoas, aquisição de novos clientes, controlar a despesa, a receita e empreender no Brasil. Pelo menos eu não sei em outros países, né, como que é em outros países. Não sei se você tem essa experiência de empreender em outros países. Eu não tenho ideia de como seja. Certo. Marco, recentemente aí você está fazendo aí um shift, né, saindo ali do famoso CLT, né? Já saiu, na verdade, né? E agora está aí como advisor, né? Como conselheiro. Como que é essa transição, né? É assustadora. Como tudo, né? Qualquer mudança, ela assusta. Mas a gente precisa tomar determinadas atitudes, né? E tenho falado com muitos gestores de tecnologia e ouvido também, né? O que você falou, por isso que é importante você também, ao mesmo tempo, de novo, que você é professor, você é aluno, que você é mentor, você é mentorado, né? Então, para cada momento da vida, você precisa de um determinado apoio, né? Eu, em 2022, né,
recebi a proposta para sair da minha zona de conforto, que era estar na indústria farmacêutica. Eu estava há 12 anos na indústria farmacêutica ali, com um propósito, né, esposa, da gente ir para os Estados Unidos. Fiquei 12 anos, né? Na empresa da última que eu trabalhei, antes de abrir a Amplifica, foram 12 anos. Olha a coincidência. E aí pensou algo... Vejo algo muito positivo. Gostei do sinal. Esse sinal foi bom. Esse sinal foi bom. Né? E... né, com a ideia de ir para os Estados Unidos, falei, olha, a gente precisa, né, falei para minha esposa aqui, né, falei, nós precisamos pensar em outras maneiras, né, de como é que a gente pode tornar essa história real. Demos entrada no processo, o processo está em andamento, e fui trabalhar numa empresa de tecnologia, né. Então, fui para o outro lado da mesa, completamente fora da minha zona de conforto, né, e foi muito interessante, aprendi bastante coisa, e ao mesmo tempo, né, sempre olhando para abrir a minha empresa, né? Aqui a BDG, eu falei assim, eu preciso pensar nisso, né? E não é fácil tomar essa decisão, porque quando você está como um CLTista numa situação salarial confortável, né, você olha para ti e fala assim, pô, eu tô aqui, para que eu vou arriscar, né? Para que eu vou arriscar? Porque o CLT te dá uma falsa sensação de segurança, né? De que você tá tudo bem. Só que não é verdade. Quando eu saí da minha última posição, eu tinha um salário alto e como empresário demorou um bom tempo para as coisas equipararem. E foi recente, não foi uma coisa... Exato, né? Então, assim, a decisão veio de, não, eu vou, então eu mudei para esse modelo PJ, né? Aí trabalhando na Cadmus, né? Sou muito agradecido a eles também pela oportunidade, né? Foi uma escola ali de viver o outro lado, né? Então não de vender necessariamente, porque meu papel não era de vendedor, mas de abrir portas, conversar com várias pessoas, e aí as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Eu falo assim, montamos um grupo, que é o C-Level TICS, hoje tem 1.000 profissionais gestores de tecnologia aqui naquele grupo, o que permitiu muito maior interação. Eu que sempre fui um cara muito na minha, muito quieto e tal, né? E via essa necessidade do network crescendo, né? E de tentar fazer essa abertura de portas. E no meio desse caminho, o que aconteceu é que um diretor de uma grande construtora aqui no Brasil, né, o Leonardo, um abraço, Leonardo, né, falou assim, Marco, olha, muito bacana os produtos que você está oferecendo aqui, a gente pode até conversar, mas eu queria 2 dias seus aqui como CIO as a Service. Falei, caramba, é uma coisa diferente, né? E eu acabei aceitando, então fiquei 2 dias lá e 3 dias na Cadmus, e aí eu falei assim, poxa, parece que esse negócio pode funcionar e pode virar um negócio, né? Então, eu falei assim, agora eu vou dar mais força na BDG, né? Criamos nesse modelo também o podcast, né? Para também trazer esses profissionais para cá. E aí, conversando com eles, falei assim, poxa, o que eu tenho visto no mercado é muitos profissionais bons disponíveis, né? Que de alguma forma, você sabe, o Brasil não anda muito bem das pernas, gastando mais do que arrecada. Se a gente faz isso em casa, gente, também é ruim. A gente não pode gastar mais do que arrecada. Então, não importa o governo, tá? Não estou falando de governo, estou falando, não gastem mais do que aquilo que a gente arrecada. E isso vai dar ruim, em algum momento dá um ruim, né? Mais cedo ou mais tarde dá um ruim. E aí as coisas foram se montando, né? Podcast, o grupo, o C-Level as a Service, as pessoas no mercado. Falei assim, poxa, será que a gente não pode criar um ambiente, alguma coisa que a gente possa alocar essas pessoas também? E é nisso que a gente vem trabalhando, né? A gente vem construindo, então estou construindo a empresa, ela ainda está sendo moldada. E ao mesmo tempo trabalhando em 2, 3, 4 lugares, né? Eu falo que ela me faz trabalhar, na verdade, em 10 lugares simultâneos, né? Para gastar tudo na Shein. Ainda tem os mentores, né? Então tem os mentorados também, né? Então você vai até esquecendo, são tantas frentes, né? De novo, é podcast, é o grupo C-Level TICS, é os mentorados, é o C-Level as a Service. Então, assim, a gente vai se reinventando. O importante é estar em movimento, né? Exato, né? E, assim, eu tô com 58 anos, né? No passado, 58 anos, as pessoas já estavam aposentadas, né? Assim, parando, né? Quando eu falo aposentado, não é aposentado de receber o dinheiro do governo. Eu tô falando assim, aposentado de parado. De parar as atividades. Né? Não, hoje a gente não tem como parar. Não existe essa possibilidade, né?
a gente, eu acho que tem muito para entregar para o mercado ainda, né? E eu tenho vários amigos que acho que tem muita coisa para entregar, né? Seja fazer uma gestão de um projeto, seja estar lá como um diretor de TI part-time, porque é difícil, né, para as companhias. É o que você falou, os orçamentos estão apertados, não é só para o marketing, para todas as áreas. Tem muita empresa que não está investindo, esperando um momento melhor para maquinário, assim como também fala, pô, eu não posso ter um diretor de tecnologia aqui full-time, porque vai me custar muito. Então, por que não ter um que seja part-time? Então, a gente está trabalhando nisso e trazendo soluções. Vem coisa nova em breve aí para vocês. Legal. Vai ter Meus amigos, vem coisa nova êxito, aí. Tem mais projetos saindo do forno. Legal. É verdade. Uma coisa que a gente observa bastante é isso, né? As empresas... Ok, a empresa não consegue, de repente, uma empresa de médio porte não consegue ali arcar com o custo de um profissional de alto nível, full time, mas consegue um dia, consegue 2. Então, eu acho que é uma proposta aí que é o futuro para os profissionais aí de TI. Mas agora, falando um pouquinho de futuro, então, Eric, quais são as perspectivas futuras aí para Amplifica? Quais são os projetos, dentro daquilo que você pode falar, né? Quais os seus projetos aí? Não, legal. Esse ano a gente foi um ano de várias mudanças. A gente trabalhou no nosso posicionamento de marca, a gente fez uma mudança grande também no nosso site, a gente lançou também um podcast, já tem mais de um ano, que é o Amplifica Cast, tudo com o objetivo de se tornar relevante para os segmentos que a gente atende. Então, hoje, por exemplo, graças a Deus, a gente tem base de cliente em São Paulo, tem no Reino Unido, tem em Colômbia, tem em Portugal. Então, a gente tem clientes nacionais e também clientes internacionais. E o que a gente enxerga hoje assim, de futuro é que as empresas, assim como na área de tecnologia fala-se muito dos dados, de ter esses dados disponíveis para poder fazer consulta, na área do marketing é o que a gente enxerga como um grande diferencial. Você ter uma leitura de toda a jornada desses clientes ou possíveis clientes com a sua marca. E um outro ponto também que é importante é a gente utilizar as tecnologias como a inteligência artificial. A gente já usa dentro dos nossos processos, a gente tem agentes específicos para determinados objetivos, porque a gente entende também que não tem como fugir disso. Porque outra hora, se eu entregava, por exemplo, uma peça em 2 dias, com a IA hoje eu posso entregar essa peça de uma forma muito mais eficiente. E a gente pensa na eficiência não no sentido só de entregar mais rápido para o cliente. É que o cliente também ele tem essa expectativa de ter uma entrega mais ágil, né, mais veloz. Então eu enxergo hoje, a gente tem até um material no nosso site, é só você acessar lá amplificadigital.com.br/materiais. A gente tem um guia do CMO 2024, a gente está lançando agora, vai lançar para o ano que vem o 2025, que a gente traz todos esses insights com relação ao futuro do marketing. E uma das grandes preocupações que a gente tem, inclusive, que foram documentadas nesse e-book, é com relação à inteligência artificial. Então, os CMOs, eles estão preocupados em como implementar a inteligência artificial dentro dos seus processos. Então, o cliente já está usando a IA. Eu, como agência também, eu tenho que ser um especialista naquilo que eu estou fazendo. É assim que eu enxergo o futuro do marketing. Então, depois eu sei que você falou que pode baixar, mas você já me manda, que eu vou mandar dentro do grupo. Tem um grupo ali mais focado para CEOs e etc. Dentro lá do C-Level Tics, para a gente mandar esse e-book, que eu acho que pode ser bastante interessante. É bem interessante. Para o grupo ali. Sim, não, isso que você falou faz todo sentido, né? Assim, a tecnologia, ela impacta hoje todas as áreas. Né? Eu, por exemplo, né, advogada ali de formação, né, indo para a área de tecnologia, aliás, indo não, estando já na área de tecnologia. Já tá, né? Só que nesse podcast aqui você aprende já é um MBA, né? Já é um MBA. Então, assim, a gente é essa percepção. A tecnologia, ela vai impactar sim, ela está impactando sim todas as áreas. E eu acho que a de marketing é uma também das mais impactadas, né? Então, provavelmente, assim, todos os serviços vai envolver... É tudo, né? Eu acho que é uma preocupação... A gente tem que... Eu falo que eu parei de atuar como um profissional dedicado na área de tecnologia. Mas hoje, empreendendo com o marketing digital, tudo é tecnologia. Tudo tem tecnologia. Então não tem como fugir. Por exemplo, estamos falando... E hoje até um ponto importante para nós também, quando a gente participa de projetos com os clientes,
É quando a gente senta para falar sobre uma dificuldade em determinado projeto, ou às vezes é um aspecto, por exemplo, de um site que não está performando tão bem, a gente consegue analisar, inclusive, em termos de capacidade do servidor, para saber por que aquele recurso não tá performando como deveria e tal, porque a nossa pegada mais técnica ajuda também a gente resolver os problemas de forma mais rápida. Também vou deixar um convite para você. Você vai ter que pagar esse convite, mas assim, tem um evento da Startse. Você já foi a algum evento da Startse? Já fui. Então, vai ter o SVWC no dia 30. Né? Isabela, vou mandar o cupom aqui pro meu amigo aqui. É um baita cupom de desconto que a gente usa no grupo para você estar lá com a gente. Legal. Também. Vão ter vários profissionais lá do nosso grupo que vão estar lá, né? E eu gosto muito do evento anual deles. Esse evento, especificamente, é o que eu mais gosto, porque você vê de tudo, certamente vão se falar de agentes lá. Não tenho a menor dúvida. Inclusive, a gente estava no mesmo, né? Que foi o encontro do Startse. Não, do Startse foi à noite com empresários. Foi. A gente estava lá e depois, a gente só nos encontrou lá. Aí depois fiz um comentário no LinkedIn e vi que você era amigo do meu irmão. Por falar no seu irmão, Eric, o Rodrigo não pôde estar aqui hoje, né? Mas fala um pouquinho do Rodrigo. Não, legal. O Rodrigo Klein é meu irmão. Ele começou a empreender antes de mim. Ele sempre atuou na área de tecnologia, trabalhou em provedor de internet, era especialista em Linux, Red Hat. Técnico mesmo. Técnico mesmo, da tela preta de programar, de construir proxy, firewall com script. Então, eu sempre aprendi muito sobre tecnologia com ele. Inclusive, meu primeiro emprego, até um fato engraçado, o Rodrigo falou assim, Eric, vem aqui no meu trabalho me encontrar. E na época, o Rodrigo trabalhava na NetPro, que era um provedor de internet ali no Guilherme Dumont Vilares. Aí o Rodrigo falou, Eric, vem aqui no meu trabalho me encontrar pra gente sair depois pra ir no shopping. Aí quando eu cheguei lá no trabalho do Rodrigo, tava sentado assim, né, eu criança, sentado assim na recepção, esperando o meu irmão, aí passa um dos sócios da empresa, olha pra minha cara, quem que é você? Aí eu falei, eu sou irmão do Rodrigo. Aí ele, é mesmo irmão do Klein? Eu falei, sou irmão do Rodrigo do Klein. Aí ele falou, você faz o quê? Aí eu falei, não, eu fui pra escola de manhã e à tarde eu não faço nada. Ele falou, você não quer trabalhar aqui? Você não quer trabalhar aqui? Aí eu falei, quero. Eu falei, eu quero. Ele falou, pode começar amanhã então. E eu comecei a trabalhar como office boy nesse provedor de internet. E depois eu comecei a aprender mais sobre tecnologia e tudo também por influência do Rodrigo. O Rodrigo hoje, ele é um dos sócios aqui também no estúdio do podcast. E o Rodrigo empreende no segmento de software, né, de tecnologia, atendendo a indústria farmacêutica, é especialista em rastreabilidade de medicamentos e, recentemente, alguns anos atrás, ele lançou um produto, que é o Nel Sensor, que é o Nel, que é um software que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, fazendo uma gestão mais qualificada e melhor também dos processos. Bom, família de empresários, né? Família de empresários. Inclusive, o bebê dessa água aí. Não, inclusive é uma coisa interessante, o Rodrigo vem às vezes trabalhar aqui do escritório e a gente fica conversando. Então, às vezes a gente sai para almoçar e é uma sessão de terapia. Eu falo dos meus problemas, ele fala do dele, porque empreendendo você acaba ficando um pouco solitário, porque não é todo mundo que te entende. Às vezes você está com um problema de um cancelamento de um cliente, às vezes você está com um problema de uma queda de receita, a despesa muito alta e tal, você não vai conseguir conversar, às vezes, com uma pessoa do seu time. Então, eu falo que esse contato também com outros empresários, inclusive no Amplifica Cash, a gente traz vários empresários aqui, e eu falo que é sempre uma aula, assim. É uma aula porque a gente aprende muito e a gente percebe que todos os problemas eles são muito parecidos nas suas devidas escalas de proporções. Né? Eu acho que eu tenho propriedade também para falar do Rodrigo, porque conheci o Rodrigo, ele estava capitaneando o projeto de rastreabilidade, né, de serialização na indústria farmacêutica. Fez o primeiro piloto. Junto ao Sindus Pharma, né? Então aprendi muito com ele sobre o que era esse projeto, porque eu fui um dos convidados também ali, né, para entender como é que nós íamos fazer os pilotos nas indústrias, etc. E lançou recentemente o Nel, que eu acho uma ferramenta sensacional, porque você vai medir tudo que você faz com IoT na sua linha de produção, e a ideia é você acabar com aquele dossiê gigante que tem de papel, né?
E colocar ele de forma digital, né? Então, assim, Inclusive, realmente eu aconselho a testarem a ferramenta, quem tem esse processo e precisa disso, o produto é muito bom. Na última Pharma a gente implementou. O site, se eu não me engano, é neo.app. Depois a gente na edição sobe também sobe. dois softwares. A gente está aprendendo, Não, inclusive ele tem também, atende grandes indústrias, né? Sim. Ele aproveitou essa experiência que ele tem na indústria farmacêutica com rastreabilidade e hoje ele tem aí o Neo Sensor rodando em algumas, algumas indústrias. Falando de uma pessoa que não entende quase nada de marketing, hoje se eu levo aqui a minha empresa para você, Eric, qual o serviço que você fala assim, isso aqui é imprescindível para uma empresa, quando falando aí de marketing digital? Não, legal. Hoje, por exemplo, eu costumo... A minha mentalidade de processo e TI me ajudou também a desenvolver uma metodologia. A gente tem uma metodologia que se chama Amplifica 10x. Nessa metodologia, a gente tem algumas etapas, desde a etapa do diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a gente identificar o momento da sua empresa. Se é uma empresa, por exemplo, uma startup, se é uma empresa já estabelecida no mercado, a gente faz todo um assessment do ambiente digital dessa empresa. Então, a gente vai para uma etapa de planejamento, estratégia, execução e acompanhamento e monitoramento. Então, o objetivo principal, quando a gente recebe um desafio, a gente vai entender qual que é o seu contexto. Em que mercado que você está inserido, se a gente tem expertise prévia também dentro do mercado que você atua, para a gente, então, recomendar a melhor estratégia digital. Quando a gente fala da melhor estratégia digital hoje em dia, a gente precisa pensar numa base. Eu falo que a base digital é importante. O que é a base digital hoje de uma empresa? É você ter um site bem estruturado, um site bem ranqueado, com os termos relacionados ao seu mercado. É você ter, por exemplo, se a sua empresa é uma empresa B2B, é você ter um LinkedIn ativo da sua empresa, você ter uma publicação de conteúdo de forma constante, é você investir também em campanhas patrocinadas, é você, além disso, por exemplo, você tem uma base de possíveis clientes ou de prospects. Então, você utilizar o inbound marketing para poder nutrir criando conteúdos estratégicos para essa audiência. Então, eu costumo dizer que o marketing digital ele é uma solução sob medida. Cada empresa ela tem uma necessidade específica. Aqui a gente atua com vários clientes de empresas de tecnologia, indústria do segmento da saúde, biotecnologia, mas cada as soluções, a metodologia está aplicada em todos os projetos, mas cada solução ela é específica de acordo com o momento daquela empresa. Por exemplo, tem empresas que são já estabelecidas no mercado que eles querem fazer um investimento maior em branding. Então, a gente cria estratégias para poder aumentar a percepção da marca. Mas tem empresas, por exemplo, que estão iniciando que precisam gerar leads, que precisam gerar receita. Então, a gente vai pensar em estratégias de captação de demanda para poder gerar receita imediata. Então, cada solução ela é uma solução personalizada. Eu tive uma ideia falando, que eu não vou anunciar aqui no ar, mas você vai entender, sobre aquele produto que a gente falou atrás, tal, não sei o que, a gente podia propor uma sociedade para o Eric, entendeu? É um produto que tem uma margem boa para a gente e vai fazer um trabalho de marketing bem bolado, acho que pode dar jogo. Terminando aqui a gente conversa. Marco, quando você entra dentro de uma empresa, né? Hoje em dia a gente percebe que as empresas não todas não estão ali lá com as melhores estruturas, digamos assim, né? Qual o primeiro olhar que você tem sobre a empresa ali? Onde você foca para começar o trabalho como um todo, digamos assim, ali da área de TI? Na verdade, depende muito. Mas eu falo assim que tudo passa por pessoas. Então, acho que o primeiro foco ali é as pessoas. Mas, assim, cada empresa tem um momento diferente. Eu falo que as pessoas acham que fazer gestão de TI é fácil, né? Não é fácil, porque tem mais investimento menos, né? E você tem que fazer a gestão de TI, ela é gestão de ativo dos componentes todos que você usa, é o suporte, são todos os sistemas da organização, você tem a infraestrutura, você tem a governança. Então, assim, eu tenho um mapa ali que tem pelo menos 12 a 13 itens, né, que precisam ser olhados dentro da área de TI. Então, na verdade, assim, a primeira coisa é levar esses itens para que os gestores das companhias entendam o seguinte: TI
não é só o sistema que você está rodando ali, não é só o suporte, tem uma série de coisas para fazer, né? Então eu falo assim que é fácil de você fazer um projeto de governança em TI que tenha mais de 150 itens a serem executados, né? Eu já tenho um mapeamento para tudo isso. Agora, aonde você vai focar? E vai depender de cada uma das empresas. Qual estado, que ponto é que ela está, né? Então a gente vai analisar a estrutura, a gente vai analisar os sistemas, a gente vai analisar se tem Shadow IT, né? Para quem não conhece o conceito de Shadow IT, é aquele software, aquele aplicativo que a área de negócio contratou e nem avisou TI. Nem avisou, implementou, né? E às vezes por culpa da própria TI, né? Por culpa da própria TI, porque você não consegue dar o suporte. Quando não consegue resolver o problema, a área de negócio vai lá e contrata. Exato. E de novo, né? Assim, se você não tiver aquele conceito que eu estava falando no começo do programa de Business Partner, que é aquele pessoa que vai estar atendendo a área, e a área tem uma demanda e tem uma necessidade, ela vai fazer, né? Só que isso depois vira um problema, porque como é que isso se integra a todo o componente, né? Existe um conceito que chama-se arquitetura de tecnologia, onde as coisas hoje precisam estar tudo integradas, né? A gente ainda sente uma dificuldade muito grande de falar as áreas se encontrarem, então TI é um grande catalisador para tudo isso. Que é o que eu estava falando, né? Assim, a gente acabou vendo, né? Pelo menos os grandes gestores mais antigos vivenciaram muitas áreas de negócio. Então, assim, a gente é um catalisador para fazer essas coisas acontecerem. Então é difícil falar qual é o momento, o que pegar exatamente. Porque cada caso é um caso, né? Em uma empresa agora que eu estou, que a gente abriu todos os itens. Estamos trabalhando em todos os itens simultaneamente, né? Tem empresa, né, que você sabe que você fala assim, olha, eu preciso trabalhar a parte de segurança aqui, porque ela está muito atrasada no ponto de segurança e está correndo um risco grande. Então, cada caso é um caso para a gente analisar. Como o próprio Eric falou, que é personalizado. É personalizado, é sempre personalizado. E o modelo ele é consultivo, né? Exato. Até um ponto, a gente se posiciona como um time de especialistas para poder ajudar o nosso cliente. Então, quando a gente entra no projeto, a gente se preocupa mesmo em entender o negócio do nosso cliente, entender os objetivos comerciais, para onde aquela empresa vai, para então a gente tangibilizar isso num plano de marketing. Sem isso não faz sentido a gente atuar num projeto. Eu falo que pode parecer bobo, mas existe uma diferença muito grande em você falar fornecedor e parceiro. Isso, tem mesmo. Né? Aí o fornecedor é aquele, você comprou, entregou, está funcionando, tchau, até logo. Né? Parceiro é aquele que você vai ficar durante muito tempo e que entende o seu negócio, como você falou. Né? Então, o nosso trabalho ali como BDG, como C-Level as a Service, é justamente esse. A gente vai ser parceiro de longo prazo. Não é uma coisa que você vai fazer, eu vou fazer um projeto de 3 meses, 4 meses. Pode ser que a gente faça ali um grande volume em 3, 4 meses. Mas pode ser que eu precise me estender isso ao longo do tempo. Para cada caso vai ser um caso, né? Muito bom. Agora, indo um pouquinho mais ali para a reta final, né? Já estou olhando. Já estou acompanhando aqui. É mais fácil estar desse lado. Eu acho. A gente vai falando, né? Eu vou falar, Eric, que conselho que você dá para a galera que está querendo empreender, né? Tipo eu que estou começando. Boa pergunta. Aqui a mentoria. A gente tem um episódio, você deve conhecer, não sei se você conhece, o Sardinha da Easy Inventory. É um software de gestão de ativos e tal. A gente entrevistou o Sardinha, ele é dono dessa empresa no Amplifica Cast. E uma das coisas, o conselho que eu vou dar é o mesmo que ele deu, porque ele também, depois eu posso deixar o link aí pro pessoal. Hoje, para você começar um negócio, você não pode desconsiderar o digital. É essencial. O empreendedor hoje que vai abrir um negócio, às vezes ele tem que se preocupar. É melhor ele se preocupar em criar uma presença digital de primeiro momento do que até abrir um CNPJ, por exemplo. Porque se eu sou localizável na internet, ou se eu tenho campanhas ativas, se eu faço conteúdo patrocinado, se eu dou a minha cara ali nas redes sociais, aquilo vai me gerar mais oportunidades. Então, o empreendedor tem todos esses trâmites de abrir o CNPJ e tudo mais, mas o conselho que eu dou é se preocupe com a presença digital da sua empresa logo no início. Construir um site estruturado, ter uma página no LinkedIn, falar para as pessoas aquilo que vocês fazem, o que uma empresa faz, é essencial para ter esse primeiro start. Então, meu conselho é invista em marketing digital. Uma que se você for fazer, por exemplo, publicidade em meios tradicionais, como televisão, são caríssimos.
E no marketing digital, você com uma verba pequena, você consegue impulsionar aquele conteúdo, você consegue criar campanhas no Google Ads, por exemplo, você consegue criar campanhas dentro do LinkedIn Ads para você poder gerar mais resultado para sua empresa. E como um empreendedor, por exemplo, o que eu hoje, o meu tempo hoje, eu fico 70% do meu tempo hoje no LinkedIn. Eu uso, não para publicar, eu publico conteúdo, que são os conteúdos da Amplifica Digital, mas eu uso muito o inbox do LinkedIn. Eu estou o tempo inteiro falando com pessoas novas. Eu estou o tempo inteiro contando para as pessoas sobre o nosso podcast, eu estou contando sobre o que a Amplifica faz, eu estou gerando conversas. Então, esse é um tempo que o empreendedor ele precisa se dedicar para poder aumentar o resultado da empresa. E uma outra habilidade principal, que eu falo que todo empreendedor deve ter, é a habilidade de venda. Ele precisa aprender a vender. Estudar sobre vendas, como gerar receita, técnicas de persuasão, você criar rapport com aquela pessoa que você está negociando. Isso é essencial para quem está iniciando um negócio hoje. Você falou uma coisa importante, o networking aí, tanto para quem está empreendendo, mas essa galera também, muitos profissionais, não dá para deixar essa parte de lado, né? Tem que estar fazendo network ali constante, tem que estar no LinkedIn, tem que estar presente no LinkedIn mesmo. Né? Às vezes eu entro em alguns perfis, né, que a última publicação faz, né, anos, e aí quando essa pessoa está no mercado, por exemplo, mercado de trabalho ali buscando uma oportunidade, ela tem muita dificuldade, porque ninguém conhece, ninguém... Então, tanto para empresas quanto para pessoas, é importante ser visto, né? Sim, é essencial. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Porque ao mesmo tempo que você não pode, né, usando o exemplo da esposa aqui, né, você não pode sentar lá tendo a sua presença, o quanto pode ser ruim uma superexposição? Como é que eu sei que eu estou super exposto? Esse eu acho que é a linha tênue, né, de tudo que você faz, para você nem fazer de mais e nem de menos. Isso. Eu falo que eu tenho uma autocobrança de gerar mais conteúdo. E às vezes as atividades do dia a dia consomem a minha energia para poder me dedicar ali na produção de conteúdo. Mas é uma coisa que eu preciso fixar nessa... Hoje eu já tenho uma agenda de produção de conteúdo toda quinta-feira e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio para que não... usando as redes sociais que você usa ali, por exemplo, foca no LinkedIn, para você poder gerar conexão, gerar relacionamento, e sempre usando a questão do bom senso. Eu não sou uma pessoa de falar muito sobre todas as áreas da minha vida na internet. Então eu procuro encontrar esse equilíbrio para poder publicar conteúdo. Porque às vezes você provavelmente deve ter alguém que você abre o LinkedIn ali e você fala, abrir já tem... Todo dia ali tem né, aquela bastante mesma conteúdo. pessoa passando ali, aí você fala, será que tem tem que ter um equilíbrio, né? Será que é muito, é pouco? E essa minha pergunta veio porque existem vários vídeos, né? A gente falou, estudar. Eu não paro de estudar e estou tentando sempre aprender alguma coisa, né? Então você vê vídeos lá que alguém ensina você a fazer 3 publicações por dia e agora com IA você consegue fazer isso de forma automática, tal, não sei o quê. Eu não sei se isso é bom, entendeu, também. É por isso que eu fiz essa pergunta da superexposição. Não, inclusive eu vou entrevistar ele no Amplifica Cash, o Ricardo Correia, o CEO da Humper, ele fala sobre o fundador da empresa ser o porta-voz da marca. Isso é bacana. Nas redes sociais. Então, a frequência, hoje em dia, que as pessoas recomendam, por exemplo, no LinkedIn, no mínimo, 3 conteúdos por semana. E, obviamente, para não ficar cansativo o mesmo conteúdo, você diversificar entre coisas que são da minha vida pessoal, coisas que são da vida profissional, uma lição aprendida, para não ficar uma coisa, sabe, muito repetitiva sobre o mesmo assunto. Mesmo vida pessoal no LinkedIn? Sim. Uma pergunta agora. Um dos posts que eu tive mais engajamento no meu perfil foi quando eu falei um pouco do momento que eu fui demitido. Entendi. Então, expor isso na internet, falando da questão do aprendizado após um momento de demissão, isso gera curiosidade e também gera conexão. Boa. É uma estratégia também que as pessoas usam. Entendi. Bom, agora aquela perguntinha que eu sempre falo, né, no final dos episódios,
Como que você, Eric, faz para se desconectar ali, seu momento de folga? Ah, legal. Bom, eu sou da academia, do exercício e de esporte de alta intensidade. Gosto de nadar, eu jogo tênis. De vez em quando, agora, recentemente, eu tô jogando futebol aos domingos, mas com moderação para não me lesionar. Então, eu gosto bastante do esporte. Todo dia de manhã eu preciso ir para academia, eu acordo cedo, vou para academia, porque é um momento que eu tenho para mim. E eu não pego o celular até as 9 horas da manhã. Por isso que às vezes manda mensagem 8 horas da manhã, eu não vejo. Por quê? Porque eu tenho esse hábito de acordar e não pegar o celular. Meu celular ele não dorme comigo, por exemplo, no quarto. Ele fica longe. Quando eu acordo, não é a primeira coisa que eu pego. Porque isso aqui também pode roubar o seu tempo de coisas que você precisa fazer. Por exemplo, cuidar do casamento, né, rotina familiar, estar presente com as pessoas que você ama ali naquele momento. Então é uma forma que eu tenho também de equilibrar um pouco essa questão. Além disso, eu sou cristão, então tenho um hábito de ir à igreja com frequência, eu faço bastante trabalho social também, de ajudar as pessoas. A gente vai, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vai em comunidades carentes, onde as pessoas vivem dentro de barraco de madeirite, não tem condições nenhuma físicas, né, nem humanas, assim, de sobreviverem diante daquelas condições, e a gente sempre eu sempre procuro ir ajudar também essas pessoas. E eu falo que quando eu vou ajudar as pessoas, eu sou mais ajudado, porque eu vejo que eu não tenho problema. Porque problema mesmo quem não tem é quem não tem nem o que comer. Então essas coisas, né, acho que preocupar com o aspecto físico, me preocupar também com o aspecto espiritual, essa parte também do trabalho social, isso é o que me traz o equilíbrio. E obviamente que a Carol, que também é minha sócia na Amplifica Digital, ela também é a minha balança, porque por mim a gente trabalha muito e a mulher acaba tendo essa visão um pouco de vamos parar, vamos viajar agora, vamos bloquear essa agenda e tal. Então a Carol ela acaba sendo também esse meu apoio no sentido de criar essas rupturas, porque o trabalho não é mais importante. Hoje a gente precisa do trabalho para sobreviver, mas ele não é o mais importante. A Carol é um amor de pessoa, né? A gente já viu aqui aquele dia, muito simpática, Carol. Um beijo. E você, marido? O que você faz, marido, nas suas horas vagas? Essa pergunta é tão complicada nesse momento aqui, porque eu sei que vai virar uma bronca isso depois, né? Eu gosto de correr, né? Eu gosto de ambiente externo, então o médico manda ir para academia. Eu, com muita restrição, vou e aí fujo, fujo, mas sei da necessidade que tem que fazer, né? Muitas pessoas sabem que eu ainda vivo anos difíceis, desde o ano passado, então eu não estou no ritmo, né? Uhum. Mas acho super importante fazer uma atividade física. Eu gosto de andar de bicicleta. Legal. Quando eu tenho uma quadra e uma bola de basquete, eu gosto de jogar. Gosto de jogar ali, bater bola, né? Correr, né? Participar das corridinhas de rua, né? Basicamente é isso, né? Não tenho. No momento eu não estou no meu melhor auge esportivo, mas eu acho que é super importante fazer. Uma coisa que para mim é uma necessidade, porque a gente, quando você chega no trabalho, já tem 500 milhões de coisas para resolver, expectativas para você liderar, tanto de cliente quanto interna. Então eu vejo que hoje ter essas válvulas de escape é bem importante. E eu conversando com vários CEOs no Amplifica Cast, todos eles têm um momento também, que é o momento deles. Senão você fica preso só a trabalho. O trabalho te consome, te engole. E quando você vai ver, você já não tem mais tempo para nada. Porque até hoje em dia, quando a gente usa as redes sociais, a gente usa as redes sociais todo momento trabalhando, né? Isso. E a gente se pega ali no Instagram, acha que tá curtindo uma coisinha, outra, na verdade a gente tá trabalhando, tá tentando falar com alguém. O LinkedIn tá no celular toda hora, e isso realmente se deixar... A gente sabe bem como que é, né? Vai para 12, 13, 14 horas por dia, fácil. Vai. Se a gente não se disciplinar, né? Sim, é muito importante. Eu gosto de assistir filme, gosto de assistir bastante filme com a Carol, e ler livro também gosto bastante. Sim, é bacana isso. Bom,
Então vamos finalizar então nosso episódio de hoje, agradecendo muito. Eric, muito obrigada pela sua participação. Marco, muito obrigada pela sua participação como convidado. Forçado. Forçado. Ela tá desse lado hoje. Eu vou deixar só as minhas redes sociais. Então, lá no LinkedIn é só procurar como Eric Klein BR, e ou Amplifica Digital, ou Amplifica Estúdio. E lá no Instagram também, Eric Klein BR, meu perfil é aberto. Você pode me adicionar, mandar mensagem, mandar inbox, tirar dúvida. Ou se precisar também de ajuda sobre marketing, é só falar comigo. Ô Henrique, pega essa aí, viu? Bom, tem que falar alguma coisa no final. Então, aquela famosa olhada para a câmera, né? Fala para três. Fala para três, três lá, é a cara três. Seguinte, eu comentei que a educação fez parte da minha vida. Meu pai sempre fez questão de que a educação tivesse na frente do trabalho para mim. Né? E eu fiz isso na minha vida e acho que, para alguém que estudou em colégio de estado e etc., me sinto bastante bem sucedido. Sempre podia ser melhor, mas eu me sinto muito bem sucedido. Né? Não vim de uma família rica, também não sentimos dificuldade nenhuma, né? Sempre era muito difícil as coisas, mas dificuldade mesmo não passamos. Então, assim, eu aprendi a valorizar a educação e o conhecimento desde muito cedo. E vejo a dificuldade e a qualidade, a gente falou de gerações, e talvez uma das coisas que mais me preocupe é a qualidade da educação que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, para quem está estudando, façam o estudo algo realmente valioso, porque depois na frente faz diferença. Nossa. Hoje, a gente tem uma ausência de bons profissionais, porque a coisa começa desde a escrita. Não, desde a base. Desde o básico, né? Eu não estou dizendo que eu sou o melhor escritor do universo, cometo erros como todo mundo. Mas, assim, tem coisas que são muito gritantes e não são passíveis de ser aceitas. Né? E a mesma coisa com números, com matemática, né? A gente usa muito no dia a dia, até para calcular um percentual. Eu vejo gente com dificuldade para calcular um percentual das coisas. Né? A gente brinca quando vê os programas na televisão, né? Fala, não, a pessoa vai lá, calcula 20% do 100, não sei o quê, né? Para depois subtrair, para saber quanto tá. Eu falo, não, multiplica pelo inverso. Em vez de ser 20, multiplica por 0,8 lá que você vai ter o resultado. Então, assim, a qualidade de ensino me preocupa muito no país, muito, né? Porque o país vai ser aquilo que as pessoas sabem entregar. E a gente, como país, é estamos nos mais baixos rankings que a gente podia estar, quando a gente imagina que a gente está entre as 10, não sei se estamos mais no número, mas entre as 10 potências mundiais. Então, assim, é um disparate muito grande. Então, eu queria deixar esse recado final. A importância da educação, né? A gente tem vários C-levels de tecnologia, né, que estão lá no nosso grupo, que estão no ramo de educação, né, e que podem alardear isso aqui no país. Enquanto a gente não tiver uma educação decente, não é em quantidade, não, é qualidade. A gente vai sempre ser um país de terceiro mundo. Muito bom. Bom, gente, muito obrigada. Então, agradecer aqui, inclusive, hoje, né, a Amplifica Digital, agradecer a Soft Expert, a Elo, a Cisnet, a Vipor e a T2 Software do Rodrigo. Rodrigo, esperamos você aqui na próxima. É isso aí. Muito obrigada. Nós apoiamos a Pulse Mais. Quer falar sobre a Pulse? Não, fala aí. Já conhece já agora. Agora eu vou deixar no saia curta. Você que está desse lado aí. Né? Então, eu convido vocês, né, a se tornarem ali um membro, né, da Pulse Mais para serem mentores de jovens, né, jovens ali em vulnerabilidade social, inclusive, Rodrigo, eu acho que é legal você conhecer, né? Você que já tem ali essa experiência, é bem interessante, você se torna mentor de jovens ali que vivem em vulnerabilidade social e ajuda eles a se desenvolverem. Né? Então, nós apoiamos a Pulse Mais. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada, meninos. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.